Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, elevando o nosso pensamento a Jesus, buscando a inspiração dos bons espíritos, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos abençoe, que acalme os nossos corações, nossas mentes, que nesse instante de estudo e de reflexão possamos elevar nosso padrão vibratório e buscar esse contato, essa parceria com os bons espíritos, para que possamos aprender desde já, conviver com eles em um clima harmonioso, em um clima fraterno. Convivência essa que antecipa as alegrias do desencarne, onde com certeza estaremos próximos dos nossos benfeitores e compartilharemos com eles as alegrias das colônias espirituais. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite possamos buscar uma reflexão positiva para a nossa vida, que nos dê base, que nos dê tranquilidade, que nos dê também ferramentas para enfrentar o maior mal que existe, que está dentro de nós, na interpretação dos fenômenos da vida, que são os degraus de ascensão para o crescimento de nossas almas. Abençoe-nos, Senhor, nesta noite, permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós começamos na semana passada o estudo do capítulo 16, que é intitulado Fenômeno Magnético da Vida Humana. Esse estudo fala para nós da educação no lar. Quando um espírito reencarna, ele tem o seu passado um tanto quanto que eclipsado pela reencarnação. Ele entra num estado de letargia das suas lembranças, das suas memórias e também do seu comportamento emocional. Na verdade, a constituição física o faz frágil, dependente, com toda candura para despertar nos pais, em alguns casos, em algumas reencarnações, que são ajustes, né? Espíritos endividados entre si, que se vissem à primeira vista os cobradores ou os devedores de encarnações passadas, poderiam então não se empenhar tanto em desenvolver sentimentos por aquela criatura que acaba de nascer. No entanto, a inteligência divina nos faz esquecer temporariamente e faz com que aquela criatura frágil que surge no nosso convívio familiar entre nesse estado de infância, de infantilidade, até mesmo do pensamento do espírito, para poder receber uma série de impressões, de informações e de valores que nós classificamos como educação. Nesse período, o espírito está completamente sensível a aprender com os pais através das palavras, das posturas, do comportamento e de tudo aquilo que os pais têm de valores. Ele está num processo de hipnose. Lembremos que nós estudamos na hipnose que para alcançarmos o estado de domínio mental do hipnotizado, primeiro é necessário uma entrega, é necessário um estado de confiança mútua, é necessário que a pessoa se anule para que a outra mente emita comandos e ele, na sua situação, na sua condição de hipnotizado, absorva esses comandos para torná-los reais na execução de uma ordem recebida. Assim também é no processo de educação no lar. Quando esse espírito, ultrapassa esse período de letargia que
é cada vez mais curta, já que os espíritos reencarnam cada vez mais lúcidos e muitos trazendo consigo a abertura das suas vocações, seja na música, seja na arte, seja na inteligência, seja nos cálculos matemáticos. Nós temos cada vez mais uma infância encurtada, porque os espíritos reencarnantes trazem consigo uma nova proposta de trabalho, de vida, de evolução. Isso nos dá um tempo muito pequeno para lembrarmos que naquele instante, de acordo com o Evangelho, no capítulo 16, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, possa nos fazer aproximar aquela alma de Deus, implantar valores, para que lá na frente, quando ele saia desse processo de absorção de um modelo, de uma proposta de vida, quando ele tome conta da sua própria existência, ele possa ter parâmetros para medir seus atos. Nós não vamos conseguir esconder a personalidade de um filho, não funciona dessa forma. Nós não vamos conseguir transformar completamente. Mas a educação ela tem por base de estabelecer metas, de estabelecer ordens, direcionamentos e valores para que aquela alma entenda que ela está aqui para crescer intelectualmente, mas, sobretudo, aproximar-se do Criador. É um processo de hipnose natural. Nós viemos lendo, né, outros centros indutores e vimos que todas as funções na vida são indutores mentais. Ele cita para nós, né, uma série de condições, seja uma página que se lê, seja uma profissão que se exerce, um bate-papo com alguém, um comentário mais edificante ou menos edificante, é um indutor. O que quer dizer indutor? É algo que nos induz a estagiar a nossa mente em uma posição. Por isso que a gente tem que saber até como falar com as pessoas. Que de repente a gente tem uma boa proposta a apresentar, mas apresenta com agitação, com ansiedade, com violência, com agressividade, e induz aquela mente que talvez pudesse absorver aquela proposta quando ela é colocada no ritmo certo, né, no tempo certo das palavras, induz a um estado de receio, a um estado de medo, a um estado de ficar armado contra aquela agressividade e acaba não absorvendo aquela proposta. E nós vimos também, quando ele cita para nós aqui nesse parágrafo, todavia a escola edificante espera-nos nas linhas da civilização, para restaurar-lhe desde cedo as noções de ordem superior diante da vida, exalçando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Nós vamos encontrar durante a vida uma série de situações que são nada mais, nada menos que a nossa própria colheita. Nós vamos encontrar aquilo que precisamos renunciar ou conquistar para o nosso crescimento. E aquilo que nós recebemos de informações é para nós ali uma base para termos segurança a alcançarmos os objetivos maiores da vida. Ah, mas se a nossa educação foi falha, se eu não recebi a orientação necessária, se de alguma forma eu não consegui buscar os recursos que eu precisava para o meu crescimento, para o meu despertamento. Isso nós vamos ver mais à frente, que nós somos capazes de buscá-los através da nossa própria vontade, do nosso próprio empenho, necessitando às vezes de muita coragem para confrontar as barreiras que foram colocadas e que nós aceitamos para a nossa própria vida. Continuando a leitura que paramos, ele nos diz o seguinte: transfiguram-se então os mestres e em orientadores dos aprendizes que, se atentos ao ensino,
se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem. Então, o aluno atento à mensagem que o professor emite, ele é médium daquela mensagem, porque ele recebe aquela mensagem e ele tem aquela indução que é a proposta de conteúdo daquela mensagem. Pelo mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despede. Naquele momento que ele vai focar numa explicação, a sua própria mente desacelera. Ela não está agora pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Ela entra num estado de meditação. Imaginemos a gente dando uma aula de matemática. Então, você faz uma didática, você prepara uma introdução àquele conceito, você traz um problema para ilustrar, você tem uma explicação. Naquele instante, você não desvia a sua atenção. Você não vê a hora passar, você não vê se está chovendo, se não está, quem está falando lá fora. Naquele momento, a sua mente desacelera. Você entra num estado de monoideísmo, a ideia num ponto único, e cria uma onda mental, fazendo mais curtas as suas oscilações, que lhes são peculiares, verificando-se o necessário ajuste de nível para que a permuta dos agentes espirituais se façam com segurança, buscando uma linguagem que seja perceptível, que seja de alguma forma entendível pelos seus alunos, como Jesus fazia naquela época. Para alguns, ele tinha liberdade de conversar sobre valores da alma, sobre as coisas celestiais, mas para outros, ele necessitava de parábolas, de histórias, usando metáforas, figuras da época, porque só assim eles conseguiam mediar, entender alguma coisa a respeito dos valores celestes. Então, quando Jesus descia aquele nível, né, extremamente inferior perante a sua capacidade, ele conseguia alcançar todas as mentes que ali estavam e conseguia colocá-las médiums da sua ideia. O professor faz isso, o palestrante faz isso, porque naquele momento, quando você está dando atenção, quando você compra aquela ideia, aquela proposta, você também, na condição de receptor, você desacelera a sua mente. Imaginemos a gente assistindo uma palestra na casa espírita. O orador começa a falar de uma proposta, mas a minha mente vai para outro lugar. Eu não estou recebendo a reflexão. Eu não estou recebendo a indução mental. Algumas pessoas podem dizer, mas isso pode ser um processo obsessivo. Sim, pode. Mas a minha mente está cedendo ao processo obsessivo, porque ela está sintonizada com o obsessor. Ela está recebendo a indução mental das correntes mentais inferiores. Naquele momento, eu não consigo me elevar, romper com as ligações que eu trago da rua, de casa, das conversas sem proveito, das maledicências, das discussões, das brigas. E aí, naquele momento, tudo isso me perturba e eu não consigo desacelerar as oscilações mentais para sintonizar. Eu até escuto o que ele fala, mas se me perguntar o que ele falou, eu não sei. E aí a gente perde o quê? A oportunidade de que uma palavra, de que uma frase nos faça refletir. E essa reflexão pode nos fazer mudar, pode nos fazer criar novas esperanças, novas expectativas, novos pontos de vista sobre questões a que até então nosso temperamento nos prendia. Éramos arraigados a algumas posições, e agora eu já posso refletir melhor sobre elas. Os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção
relaxando os compromissos que abraçam, né? O aluno que distrai, que está conversando, que está olhando pela janela, a pessoa que vai na casa espírita e dorme, ou que fica olhando no celular, ou que fica olhando no relógio, ver se está acabando, que já não aguenta mais aquela ladainha, ou que fica conversando baixinho com o outro do lado, achando que ninguém está ouvindo e todo mundo está vendo, que fogem deliberadamente, por vontade própria, ao dever da atenção, porque ninguém nos obrigou a entrar ali. Mas se eu estou ali, que eu tenha o dever de estar atento. Se eu estou sendo tomado por um sono que eu não tenho controle, que eu fique em pé. Peça licença, se for a questão, fala assim, vocês me permitem assistir de pé? Porque eu resisto ao torpor, à ação magnética daqueles aos quais eu estou vinculados, para que a atenção na proposta sirva para mim como um indutor. Permanecem ausentes do benefício, ligados a circuitos outros que lhes retardam a marcha na direção da cultura, por desartarem dos exercícios que lhes favoreceriam mais dilatada iluminação íntima. E olha que se às vezes a gente consegue romper com a má vontade e ir na casa espírita, ainda corre o risco de chegar lá e não absorver a proposta. Quantas vezes, estando nas casas espíritas para falar do evangelho que para nós é extremamente difícil, já que para nós ainda é uma proposta e não uma realidade de vida, observamos pessoas que estão completamente desatentas. Outras que dormem totalmente tranquilas. Ah, eu não consigo, ah, o horário é muito tarde, ah, eu levanto muito cedo. E com isso eu acabo, como ele diz aqui para nós, né? Eu vou me desertando dos exercícios que me favoreceriam a iluminação. Então nós precisamos começar a educar a nossa mente, a estar nos lugares e permanecer. Quando estamos ouvindo, né, uma palestra com um estudo como esse que nós estamos fazendo de forma online, quantas vezes colocamos o estudo falando e vamos fazer outras funções? E momento eu escuto o estudo e momento eu presto atenção naquilo que eu faço. E às vezes eu perco no conteúdo total. Ou estamos lendo um livro, mas atentos à conversa de alguém. Se chega no final da página e se te perguntar o que você leu, eu não sei. Não tenho ideia. Perdi o conteúdo, não sei para que lado que a história está indo. É a falta de atenção. É a falta que nós praticamos por não permanecermos mentalmente onde o corpo está. Para aprendermos é necessário estarmos fixos, é necessário um recolhimento, é necessário desacelerar a nossa mente, entrar na vibração daquele que fala, daquele que ensina. Não deixar que os torpores materiais do cansaço, da indiferença, da indisciplina, nos façam perder o foco. E além da escola, surgem para os rebentos do lar terrestre as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação ou soma de experiências que já conquistou na vida. Vocação nada mais é que algo que nós planejamos para essa existência. Nós vemos somando experiências em diversas áreas e nesta ela se manifesta naturalmente como uma facilidade, como um domínio maior daquilo que eu possuo, e eu uso essa vocação num processo profissional. Mas mesmo fazendo isso, se eu não tiver foco no meu trabalho, eu vou ser sempre aquele profissional que deixa algo para trás, que esquece de uma obrigação, que não corresponde à expectativa de uma empresa, porque
Eu estou fazendo meu trabalho preocupado com o trabalho do outro, querendo saber o que está acontecendo, e acaba em prejuízo à função que eu estou exercendo. Cada oficina de ação construtiva, ou cada trabalho, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é um novo educandário para a criatura. Enlide no campo humano, em que a chefia a escalonar-se por meio de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço da melhoria e sublimação. Então, quando eu encarar o meu trabalho, a minha função como uma escola, que eu estou ali para aprender, que eu estou ali também para contribuir, para ensinar, eu vejo a necessidade dessa se manter ali dentro. Imaginemos se você está fazendo um trabalho de uma alta periculosidade, você trabalha num laboratório, você manipula medicamentos, e a sua mente não está ali dentro, você não está atento, você está preocupado com alguma coisa que está ocorrendo fora dali, e de repente algo te passa despercebido, porque você está tão mecanizado naquele serviço, conclui que fez algo e deixou de colocar algum produto, e deixou que uma mistura se contaminasse e coloca em risco o bem-estar e a saúde de outra pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Você trabalha, por exemplo, num comércio e atende mal alguém, atende desatento, a pessoa te pede uma coisa, você entende outra, porque a sua mente naquele momento está completamente fora. Ou você trabalha dentro da educação, como ele vem citando para nós, que a educação é um processo da construção também da hipnose, principalmente quando pega os primeiros ciclos de vida, naquele momento que você está ali ensinando. Você faz aquilo ali de qualquer maneira. Ah, porque eu não sou bem pago. Ah, porque a educação é muito ruim nesse país e eu não faço a diferença. Eu não me comprometo com aquele serviço. Eu ensino de qualquer maneira, quer aprender, aprende, não quer, fica por isso mesmo. São irresponsabilidades muito pesadas que hão de ser cobradas de nós, principalmente daqueles que têm o conhecimento daquilo que estamos tendo. Porque neste momento que estamos ensinando, estamos induzindo aquelas mentes incipientes dessa encarnação a criarem valores para a vida, a entenderem, por exemplo, que através do esforço e do estudo elas vão poder caminhar para a cultura, para o crescimento profissional. Então, nós precisamos ter toda uma visão muito mais generalizada da vida do que a minha função aqui é só isso aqui, eu só pego esse objeto aqui e coloco ali, que seja, mas também é um processo de educação. E busque aprender aquilo ali, fazendo com que você cresça. Ainda que vemos por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental os que orientam, erguida a condição de espíritos protetores, e os que obedecem, transformada em instrumentos para determinadas realizações. A providência divina nos aloca de acordo com a nossa necessidade de crescimento. Quando aprendemos algo naquilo que foi o objetivo dessa proposta, ela talvez nos conceda ter outra. Todos somos médiuns, é uma frase do codificador. Nos centros de atividade referidos em nosso estudo, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra da educação e do aprimoramento. Vamos voltar um pouquinho. O que é o reflexo condicionado? São os meus valores. E a sugestão perdão, os reflexos condicionados são os reflexos que nós estamos nos esforçando para torná-los naturais.
eles são condicionados, eles surgiram a partir de uma proposta. E eu tenho sugestões que vão mesclar a esses reflexos na obra de educação e aprimoramento. Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma, quanto maior a parcela de conhecimento que lhe debite no livro da existência. Quanto maior conhecimento, maior a liberdade. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidade nesse ou naquele sentido, mais se lhe desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. À medida que o espírito cresce, que ele amadurece, que ele assume novas responsabilidades, com certeza sua cobrança é muito maior. Mais extensa mordomia, responsabilidade mais extensa. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência, nesse ou naquele campo de interesse, mais persistentes, se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Olha só o que ele fala para nós. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência, a influência de quem? Da espiritualidade, nesse ou naquele campo de interesse, mais persistente, se fazem os apelos em torno para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. É como se eles nos induzissem, se eles nos envolvessem, se eles nos despertassem o interesse para determinado campo aonde nós temos um compromisso maior. Quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda. E a romagem para Deus é uma viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Ninguém vai crescer, seja materialmente, seja no campo emotivo, no campo espiritual, sem suor, sem trabalho, sem esforço e disciplina. Por que ele cita disciplina aqui? A pessoa já se esforça, né? Já está no caminho, porque a disciplina ela nos antecede à espontaneidade, o crescimento em nós, ele precisa ser disciplinado. Eu preciso me obrigar a certas questões até que estas questões se tornem um reflexo natural da minha vida. De repente, eu não tenho um reflexo natural da compreensão. Eu me sinto uma pessoa perseguida, eu me sinto uma pessoa injustiçada. Esse é o meu reflexo natural. Mas o conhecimento me coloca na condição de compreender, de entender. Esse é o reflexo que está sendo sugerido, é o condicionado. Aí eu fico nessa luta entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu aprendo, e aquilo que me foi instruído, e aquilo que agora eu preciso me comportar. É fácil? Não, exige de nós transpiração espiritual e material. Entender uma pessoa desequilibrada, conviver com uma pessoa infantilizada, uma pessoa extremamente agressiva. Ah, eu sou obrigada a isso? Claro que não. Eu faço as minhas escolhas. Mas se isso bate à minha porta, se em todos os lugares que eu trabalhei eu bati de frente com esta situação, é porque é algo nessa situação que nós precisamos aprender. E isso vai exigir de nós o quê? Disciplina, renúncia, entendimento, engolir a seco, respirar profundo, entender que o outro tem todo o direito de ser imperfeito, como eu também sou. Não tenho nível de conhecimento, não tenho a educação que me foi facultada, e a educação continuada que a religião nos proporciona. E aí a gente começa
a nossa ascensão. Todo estacionamento é um repouso instante, né? É um repouso incrustado. A pessoa parou num ponto, eu não tenho mais nada para aprender, é isso mesmo, a realidade é essa, eu não quero mais crescer, para mim tá bom demais, é aquela indiferença. Nós nunca podemos parar. O universo está em movimento constante. Eu preciso movimentar. Claro que nós vamos ter períodos, que nós vamos ter momentos, que nós vamos ter até necessidade de algum tempo para que alguma reflexão maior seja digerida, para que um entendimento maior da vida se faça, para que uma troca de valores, de apegos se instaure e, de alguma forma, talvez precisando até mesmo de ajuda de profissionais da área da saúde, principalmente quando isso nos afeta fisicamente. Mas a necessidade contínua de movimento, de transformar tudo aquilo que nós temos em degraus de ascensão, é um desafio para as almas acomodadas que estão reencarnadas nesse instante, à luz da doutrina espírita. Somos todos, assim, médiuns, a cada passo refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Então, a cada instante da nossa vida, nós estamos sendo médiuns. E se eu parar e fazer uma, uma pesquisa, né, uma ideia daquele dia meu, das últimas 12 horas que eu estive ativo nesse dia, de quais forças eu fui médium? Eu fui médium do bem, porque se eu fui, eu fiz o bem. Eu compreendi as pessoas, eu entendi, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu calei uma discussão, eu não quis ficar escutando a maledicência, eu sequer espalhei ela, porque tudo isso é um exercício de mediunidade, é a assimilação dessas energias que se fazem através da fala, através de uma imagem e a transmissão, estendendo, levando isso a outras pessoas para que elas também venham acolher essa proposta. Então, todos somos médiums, como ele coloca aqui para nós, e a cada passo, refletores das forças que assimilamos. Quando estamos discutindo com alguém, somos médiums da agressividade. Quando estamos falando mal de alguém, somos médiums da maledicência. Quando estamos julgando alguém, somos médiuns do orgulho, achando que sou melhor e que tenho esse direito. Então, de que eu estou sendo médium? Por que eu sento na reunião mediúnica e os bons espíritos não encontram em mim campo? Basta eu ver que durante a minha vida, a nossa vida é uma sessão mediúnica, de quais forças estou sendo médium? Ou, na maioria do tempo, quando eu chegar no final do dia e fizer o exercício que Santo Agostinho nos ensina no Livro dos Espíritos, nós vamos começar a mudar a nossa frequência, a criar um reflexo condicionado, estimulado, sugerido por uma proposta religiosa. E aí, na hora que vem o mal em mim, que ele surge naturalmente, que ele brota através de uma proposta, eu segure o reflexo natural do homem velho e coloque para fora o reflexo condicionado que foi criado numa resposta, numa troca de assimilação de correntes, esquecendo o mal e sendo instrumento do bem. Perseverança no bem. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. Quando ele fala perseverança, perseverar requer de nós um exercício constante, um esforço contínuo.
Porque ser bom um dia já não é fácil. Ser bom 2 dias é o dobro de esforço. E ser bom uma semana é multiplicar por 7 o esforço de um dia. Ser bom durante 1 hora talvez já seja um desafio, e nós temos aí 24 horas num dia. Então, ser perseverante no bem é uma luta constante, dia a dia, seja na fartura, seja na dificuldade, seja na compreensão, seja no envolvido com outras pessoas, seja sozinho. Perseverança é algo que necessita estar dentro de nós. Que perseverança é filho da confiança. A confiança é um dos atributos da fé. Se eu realmente acredito na fé que eu professo, eu vou ter momentos que eu até me congelo. Mas de repente algo surge que me desperta. E aí é necessário uma perseverança, um trabalho constante de reconstrução para que novos valores, para que novas propostas, para que com esforço, com suor, com compreensão, a gente possa ir deixando para trás o nosso lado imperfeito, infeliz, inferior, e possa estar construindo algo melhor. O comprazimento nesta ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, estabelece em nós o reflexo condicionado, pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam o comprazimento. Quando eu gosto de atitudes mentais menos edificantes, companhias menos edificantes, leituras infelizes, conversações, anedotários, propostas que não elevam. Você vai, por exemplo, a um velório e vê pessoas conversando de tudo, menos da vida após a morte. Menos no entendimento que ali está um corpo que aos poucos liberta um ser para a vida maior. As pessoas chegam e falam assim, mas como é que pode morrer? Claro que pode. Está na natureza. A morte não assusta. A gente que se ilude a tal ponto que quando a morte chega, leva susto. Meu Deus, como pode ter morrido? Todos vão morrer. E naquele momento que eu chego lá dentro, eu não tenho uma proposta edificante. Eu não sei chegar, orar, abraçar aqueles que perderam e falar, chora, porque dói, mas é temporário. Nada está separado para sempre. Nós não temos o controle das pessoas que estão à nossa volta. Muitos viajarão mais cedo e nós precisamos entender, por mais que isso doa, por mais que isso nos faça sofrer. E é importante que se sinta, mas é importante que se compreenda e que se tenha uma postura digna. Nós chegamos mais cedo na casa espírita, encontramos com a pessoa e fulano tem uma boa para te contar. Aquilo não é edificante, aquilo não engrandece a pessoa e nem sempre está focado na verdade. É apenas a necessidade de colocar um assunto para fora. Porque como eu não tenho valores, eu prefiro denegrir outras pessoas para que elas fiquem iguais a mim mesmo. São os nossos reflexos. E eu preciso condicionar um reflexo diferente. Chegar na casa espírita e falar com as pessoas, tudo bem. Quando alguém falar mal de alguém, todos nós temos defeitos. Quem somos nós para enumerar as dificuldades de alguém? Talvez a dificuldade desta pessoa seja apenas mais evidente do que aquelas que eu tenho e que ninguém percebe, e nem por isso
me fazem diferente. Todos estamos no mesmo caminho e as oportunidades precisam ser dadas a todos. Nós precisamos começar a mudar o nosso foco, porque nós somos médiums e estamos exercendo a mediunidade das energias infelizes. E desse modo, é desse modo que ele diz para nós, que formamos hábitos indesejáveis. A pessoa fala assim, eu não gostar, não queria mais falar dos outros, mas quando eu vejo, eu já falei, tornou um hábito, automatizou. E para arrancar de nós um hábito ruim, eu preciso substituí-lo por um hábito melhor. Então, quando eu vejo e vou falar, eu paro, respiro fundo, reconstruo a minha ideia, ressignifico aquilo que eu ia falar, sob uma nova perspectiva, sob uma nova compreensão, e falo. Eu vi a pessoa totalmente numa situação difícil. Aí você vai virar para o outro e falar assim, nossa, né, ele está numa aprovação tão grande. Nós também estamos, vamos orar em benefício. Quem sabe orando junto, ele tenha mais força para sair dessa aprovação e não jogando pedras. Como fazia, por exemplo, os fariseus, que jogavam pedras no sofrimento. E o que que nós fazemos? Porque somos diferentes. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis, pelos quais nos fazemos pasto de entidades vampirizantes, acabando na feição de arcabouços vivos para moléstias fantasmas. Nos tornamos pastos dessas entidades que adoram uma intriga, que adoram uma conversação sem proveito, que adoram, por exemplo, estimular uma briga, estimular um acontecimento desagradável. E quanto mais ideia eu dou, quanto mais eu espalho a discórdia, mais instrumento do mal eu estou sendo. O mal só vai parar quando nós pararmos de disseminá-lo. E de todas as formas, não somente com a palavra ou com a ação, mas também com o pensamento. Aprender a ver e compreender que todos e tudo são filhos do Criador. E por serem filhos do Criador, merecem o nosso respeito. Não é fácil chegar a essa condição, mas é isso que ele está falando para nós. De que estamos sendo médios? Pensando ou conversando constantemente sobre os agentes enfermiços, quais sejam a acusação indébita e a crítica destrutiva, o deboche e a crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam, porque o ato de voltar a semelhantes temas, contrário aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidade e de desequilíbrio. Então, esses hábitos negativos que nós temos, eu não falei por mal, mas falei. E se falei, pensei. Porque a palavra dá uma vestimenta ao pensamento. E as atitudes um vestimento às palavras. Se eu não faço o mal com as mãos, mas falo, eu já estou com ele ainda em atividade. Se eu não faço, não falo, mas penso, ele ainda existe incipiente em mim. Nós precisamos mudar esses reflexos. Ver uma personalidade do qual eu não sinto simpatia e refletir. Por quê? O que ele reflete que existe dentro de mim e que eu não gosto?
Por que que eu não consigo amar a Deus? Porque se eu não amo a criação de Deus, eu não amo a Deus. Deus é onipresente, está em tudo, está em todos. Se eu tenho uma única divergência, eu não amo a Deus. Eu não sigo o primeiro mandamento. Então é necessário a gente começar a refletir. Queremos ser médiuns, interpretar as mentes superiores, escrever mensagens, mas nós já somos médiuns. E por eu estar, às vezes, vinculado às energias inferiores, não consigo ser médium das energias superiores. E aí a gente começa a entrar num ciclo e estamos desenvolvendo o nosso próprio estado enfermiço de transmissão do mal, da maledicência, da injúria, da crítica, do deboche, de julgar as pessoas. Por isso que o autoconhecimento é uma viagem interna, que talvez a gente precise de um tempo para silenciar o nosso mundo íntimo, para despertar para as realidades espirituais. E o último subtema desse capítulo tão profundo: gradações das obsessões. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais desprevenidamente nos transformamos na vida em médiuns de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnético da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. Quantas vezes na nossa mente nós arquitetamos estados de violência? Nós, diante de uma situação, nos agita internamente, como se nós estivéssemos envolvidos e, às vezes, até falamos, uma criatura como essa tem que ser presa, prisão para ele é pouco, tinha que matar, tinha que libertar a sociedade da presença de uma pessoa dessa, tinha que fazer isso. Nós temos receita para tudo. E nisso nós estamos entrando numa cadeia deliberada de energias infelizes. É como se naquele momento do nosso estado mental adentrássemos as piores camadas dos espíritos viciosos do umbral. E convivêssemos com ele e compartilhássemos com eles esse estado mental enfermiço. Naquele momento em que a nossa mente fervilha, somos médiuns daquela natureza, dos pensamentos que ali estão e que ninguém conhece. Ninguém conhece. Somente nós conhecemos e todos os espíritos que convivem conosco. E mesmo aqueles que não conseguem perceber porque estão encarnados e têm a percepção bloqueada pela matéria, mas que vibracionalmente compartilham conosco os mesmos valores. É assim que somos, por vezes, loucos temporários. Em alguns momentos, nossa atitude mental desce a estágios de loucura. Grandes obsidiados de alguns minutos, porque nesses momentos em que a nossa mente toma essas atitudes extremamente infelizes, nós fazemos ligações com as piores companhias possíveis. Graças a Deus, são minutos, são alguns instantes. Alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar e tempo. Ou ainda, doentes do raciocínio em crises periódicas, lamentáveis médiuns da desarmonia. Pela nossa permanência longa em reflexos condicionados, viciosos, adquirimos compromissos graves, de grave teor,
nos atos menos felizes que praticamos. Semi-inconscientes, sugestionados uns pelos outros, porque perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, nós passamos a perceber que nesses estados de cólera, mesmo que seja apenas mental, que naqueles momentos que a gente toma raiva de uma situação ou de alguém, naqueles momentos que, inconsequente, nós nos posicionamos da pior maneira possível, nós absorvemos para nós as piores ondas mentais, as piores companhias mentais. E se, apoiados por essas ondas e por essas companhias, transformarmos estes pensamentos infelizes em ações, somos criaturas extremamente compromissadas perante a lei para a reconstrução do equilíbrio e da harmonia. Não é à toa que estamos reencarnados. Não é à toa que estamos no mundo de provas e expiações, convivendo com a dificuldade, convivendo com pessoas difíceis, buscando, às vezes, auxiliar de alguma forma, mas ainda muito preso a valores, muito presos a ideias, muito presos a pontos de vistas, a questões de superioridade, de se achar melhor, de expansividade do orgulho, do egoísmo, da vaidade. É preciso criar um novo reflexo natural de vida. O Evangelho nos ensina a obediência e a resignação, o que não é fácil, mas é uma proposta real. É uma proposta que faz com que o espírito possa, aos poucos, desvincular-se do seu próprio passado, para construir um novo comportamento, uma nova imagem, e aí ser médium das energias superiores. Como nós temos, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, Paulo que constrói uma nova perspectiva de vida, um novo reflexo. Torna-se médium de Estevão, o cristão martirizado pela sua própria ordem, na interpretação dos pensamentos do Cristo. E como nosso Senhor chegou a dizer, eu e o Pai somos um, porque era médium do Criador. Na terra, naquele momento, nos seus ensinamentos, ele trazia para nós as orientações do pensamento divino. Que possamos ser médiuns, porque nunca deixaremos de ser, mas do bem, da paz, da calmaria, da tranquilidade, da pacificação, da alegria, do entendimento, do companheirismo, do respeito, do acolhimento. São novos caminhos, novos reflexos, novos campos de trabalho. Assim nós encerramos o capítulo 16 e encerramos também o nosso estudo dessa noite, orando ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos ensine, Senhor, através da vivência, através de cada dia, alterarmos os nossos reflexos, compreendermos as outras pessoas, saber que talvez para elas ainda seja importante comportar-se de uma forma comum, mas para nós que conhecemos o Evangelho, precisamos nos comportar de uma forma diferenciada. Que as pessoas lerão o Evangelho através de nossa vida, de nossos atos. Somos ainda, Senhor, expressões negativas e inferiores de almas extensamente vinculadas ao primitivismo. Mas permita-nos crescer, Senhor. Que possamos aprender e a criar novas posições mentais, um novo temperamento, uma nova personalidade. Que possamos nos colocar na condição ainda da letargia mental na aprendizagem do bem,
para que as impressões que recebemos do Evangelho, seja na casa espírita, seja na leitura diária, possa transformar-se numa reflexão e ser aplicada e vivenciada com muita luta, muito suor e muita disciplina. Abençoe, Senhor, nossos companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso, uma instituição que leva o nome de uma personalidade sublime, que possa receber de nosso irmão maior, ao qual homenageado pelo nome, direcionado pelos espíritos ligados à sua obra, possam trazer para a instituição e para todos que lá estão a paz, a tranquilidade, a esperança, um novo reflexo para a vida, Senhor. Um dia nós também diremos, como disse nosso irmão Paulo, já não sou mais eu quem vivo e o Cristo quem vive em mim, porque refletia moralmente Jesus nos seus atos. Que nós um dia também possamos, Senhor, que nossos irmãos que estão no Lar Cristão Paulo de Tarso recebam um abraço carinhoso e a pacificação em seus corações. Abençoe nosso pequeno grupo de estudo, que possamos na próxima semana estarmos novamente vinculados a essa proposta de crescimento espiritual. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus permitir. Que assim seja.